Sejam bem-vindos ao curso Gerência de Vendas. O objetivo é qualificar os gestores de vendas a fazerem uma gestão técnica das equipes visando melhorar os resultados como faturamento, margem de contribuição bruta e líquida, satisfação e retenção dos clientes, desenvolvimento e motivação da equipe, enfim obter o sucesso sem improviso e com excelência. Esses são os principais temas que iremos estudar. Meus amigos e amigas, aqui Fabiano Medeiros. Eu quero fazer uma breve apresentação do nosso trabalho aqui para vocês. A FMA, há mais de 22 anos no mercado, é a nossa consultoria voltada para ajudar os empreendimentos na organização e desenvolvimento dos processos críticos de negócio, como a gestão de recursos humanos, a gestão de vendas, a gestão do marketing, a gestão econômica e financeira e o planejamento estratégico, entre outras. Eu sou formado em economia e pós-graduado em gestão de negócios com diversos cursos nesta área de atuação. Eu iniciei minha carreira trabalhando com meu pai, que era um empreendedor nato nas áreas de comércio. Portanto, desde pequenininho eu estou nesse ambiente. Eu tive a felicidade de trabalhar em grandes empresas como a Xerox do Brasil por 22 anos e meio, onde encerrei minha carreira como executivo. Foi uma grande escola. Trabalhei também em empresas grandes como a Prudential, empresa americana, e na Fundação Dom Cabral, considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo, além de outras empresas que eu também ou trabalhei ou prestei serviço. E aí realizei um sonho antigo de prestar serviço para empresas, o que faço até hoje, num ambiente muito legal. Eu me realizo exatamente naquilo que eu mais gosto, que é a organização e o desenvolvimento dos processos críticos. Contem comigo para o sucesso de vocês e vamos em frente. Um grande abraço. A curva da evolução da vida de um profissional, de um produto ou de uma empresa nos apresenta que quanto mais investimos no desenvolvimento ao longo de um tempo, vamos obtendo nível de maturidade e logo depois, podemos, se não aplicado estratégias, vivermos o declínio. Vamos estudar um modelo de gestão para uma empresa de sucesso. Uma empresa precisa de resultados e por isso é tão importante as metas. Os processos bem documentados e suportados por tecnologias de ponta são fundamentais para no atingimento dos resultados planejados. As pessoas qualificadas e motivadas fazem a diferença. O planejamento estratégico com seus objetivos e metas, estratégias, diferenciais competitivos, posicionamento, missão e visão contribuem muito para que a organização caminhe numa direção segura. E as lideranças e gestores são fundamentais para apoiarem suas equipes na direção positiva. O cliente como parte mais importante do modelo, porque afinal é quem paga a conta, precisa ser tratado com muito cuidado e respeito, procurando atender suas demandas e ser fidelizado. Enfim, a sociedade com suas demandas por progresso e sustentabilidade. Vamos fazer um exercício. Na sua opinião, qual a força mais importante no modelo de gestão estudado? Logo em seguida veja a opinião de alunos e do produtor.
Considerando que uma empresa se equipara muito a uma orquestra sinfônica, vamos identificar quais são essas principais semelhanças assistindo um vídeo com a Orquestra Sinfônica da Petrobras, uma fonte de excelência como a própria Petrobras e muitas outras empresas brasileiras como a WEG, fabricante de motores, a Tramontina, a Embrapa e muitas outras. Vamos estudar sobre os fundamentos da gestão e da liderança. A liderança surge de pelo menos 3 situações. A primeira delas é a influência psicológica que uma pessoa exerce sobre outra a partir do poder e da autoridade que lhe é concedida logo que assume um cargo de comando. Muitos interpretam isso como autoritarismo, mas não é. O poder é a forma de alguém agir por dever ou obrigação. A autoridade é fazer as pessoas seguirem uma direção por espontaneidade. E nesse sentido, o papel do líder é de grande relevância. Uma boa história foi a contada sobre o comandante Rolim Datan, infelizmente já não entre nós. Logo no início da empresa, ele encheu um avião com funcionário e os levou até Miami prestando um serviço de péssima qualidade. Chegando lá fez a seguinte pergunta: é esse serviço que nossa empresa quer servir aos nossos clientes? Portanto, ele usou do poder e da autoridade para implantar na empresa um excelente serviço de qualidade, que permanece até os dias atuais, atualmente a Latam, fruto de uma associação entre a TAM e uma empresa chilena. A liderança também surge da autoridade técnica de uma pessoa sobre um determinado assunto, como é o maestro de uma orquestra sinfônica ou de um excepcional vendedor com característica de liderança. Também, a liderança surge para atender às fraquezas humanas e problemas como as catástrofes da natureza e guerras, etc. O grande exemplo disso é a imortal Madre Teresa de Calcutá, que deixou muitos seguidores em ação até os tempos atuais. Há pelo menos 2 estilos de liderança. O estilo direto, caracterizado por uma comunicação de um só sentido explicando exatamente o que, onde, como e quando.
Muitos confundem como autoritarismo, mas não é necessariamente. O outro estilo, mais conhecido como de apoio e participativo, é o mais estudado e incentivado nos meios acadêmicos em todo o mundo, pelo seu poder de fazer as pessoas atuarem de forma espontânea, o que se denominou de engajamento, que comprovadamente traz muito benefícios para as organizações. Nesse estudo vamos identificar as diferenças entre um gestor e um líder, embora desde já deixemos claro nossa opinião que ambas funções devem ser exercidas conjuntamente. As principais funções de um gestor é planejar, organizar, implementar através das pessoas, ou seja, delegar, e monitorar para tomar ações corretivas ou comemorar. As funções de um líder são inspirar as pessoas, desenvolvê-las, reconhecê-las, comunicar-se fluentemente equilibrando a sua capacidade de ouvir e falar, e finalmente gostar de pessoas. Nesse quadro apresentamos algumas questões que diferenciam o líder do gestor. Conheça alguns pensamentos de Henry Mintzberg, cientista canadense, sobre o líder moderno. Ele fala da disposição mental para que o líder esteja sempre se olhando para dentro e vendo seus acertos e erros com medidas corretivas. Disposição mental analítica, que significa soltar, separar, examinar e libertar. Disposição mental cosmopolita, que significa estar sempre em transcendência ou elevação, estimulando a inovação. Disposição mental colaborativa, ou seja, transcender o poder das pessoas. E finalmente a disposição mental da ação é a capacidade de fazer acontecer da equipe. A maior habilidade de um líder é desenvolver qualidades extraordinárias em pessoas comuns. É o que apregoava Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. Antes de se tornar um líder, o sucesso se aceita ao próprio crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso depende do crescimento dos outros. É isso que apregoava Jack Welch, o homem que transformou a GE para os tempos atuais. Vamos fazer o seguinte exercício. Fale-nos se você acredita que um gerente de vendas deve atuar como gestor e líder e diga-nos as razões. Depois, olhe o que outros alunos pensaram e a própria opinião do produtor. Vamos conhecer o perfil do novo gerente de vendas. Mostra ao grupo a direção a seguir e o porquê. Mostra ao grupo a viabilidade e as vantagens das metas propostas, das estratégias e o potencial do grupo para realizá-las. Esforça-se para criar uma atmosfera de cordialidade e cooperação no grupo. Procura fazer com que todos participem e tenham reconhecimento e recompensas pelo seu esforço. Cria um clima para produtividade e criatividade, foco nos processos e resultados.
Busca recursos e instrumentos para que o grupo realize suas metas, exemplo, treinamentos. Resolve conflitos internos da melhor forma possível, sobretudo com os clientes. Se comunica intensamente com o grupo, ouve muito, mas também fala. É guardião dos valores, da cultura e conduta, foco nos procedimentos. Não esquece que a chave para a renovação é a liberação da energia e do talento humano. Monitora diariamente o desempenho da equipe de vendas e aponta ações corretivas e comemora os resultados positivos. Neste exercício, você deve identificar quais as semelhanças entre um gerente de vendas e um maestro de uma orquestra. Depois, veja o que outros alunos pensaram e a opinião do produtor. Assista o depoimento de um gerente de vendas no ambiente de varejo, anote todos os pontos que chamarem a atenção no seu caderno de apoio e depois faça uma reflexão do que você precisa mudar no seu dia a dia. Aí, rapidão, você perdeu muito tempo. O que você acha que faz um gerente? Fica lá atrás do balcão, de boa, observando o que está acontecendo na loja, manda os vendedores fazerem as coisas, tal. Não e não. Cara, um gerente, parte do princípio que o gerente é o gestor da loja. E como gestor, ele tem que entender absolutamente todos os processos da loja. Desde a vitrine, passando pela equipe de vendas, visual merchandising, números, tá? Claro que existe um monte de definição para o que é um gerente ou o que faz um gerente e blá, 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 blá. Bom, eu tenho 10 anos de gerência, eu vou falar para você o que eu acredito que é o ideal que um gerente faça, como é o ideal de um comportamento de um gerente. Então eu vou te dar algumas dicas. A primeira dica é que você precisa entender tudo da sua loja. Eu falei no vídeo passado sobre branding. Sim, você precisa saber para onde a sua loja está caminhando e qual é o propósito dela. 2. Você precisa saber quais são os objetivos dos proprietários da loja para ela a curto, médio e longo prazo. Vitor, por que o gerente ele gerencia o dia a dia? Também, ele gerencia o dia a dia, mas ele precisa saber se as ações de marketing estão sendo realizadas, se o Instagram da loja, se o Facebook da loja, se as redes sociais estão caminhando para aquilo que os donos têm como objetivo. Beleza? Segundo, você precisa entender cada componente da sua equipe, pontos fortes, pontos fracos e trabalhar em cima deles de forma individual. Outro ponto, você precisa entender profundamente as métricas da sua loja. PA, ticket médio, preço médio, taxa de conversão, todos esses números precisam estar na ponta da sua língua. Não só precisa estar na ponta da sua língua, mas como melhorar eles também precisa estar aqui, ó. Você precisa saber quais ações precisam ser feitas individualmente e de forma coletiva para melhorar cada um dos índices. Você precisa conscientizar a tua equipe que não é chegar, ficar lá todo bonito e vendendo sem saber o quanto tem que vender, quais índices eles têm que melhorar, porque isso é fundamental para que você consiga fazer mais com menos esforço. Fundamental, de suma importância. Entenda e goste de pessoas. Acima de tudo, você, gerente de loja, é gestor de pessoas. A sua equipe precisa comprar a tua ideia. Você precisa entender como eles se comportam. Você precisa saber deles. E eu não estou falando de criar intimidade, não. Eu estou falando simplesmente de você entender cada componente, como eles se comportam, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, tanto no que diz respeito à métrica de venda, quanto no que diz respeito à performance, ao que aflige os caras, o que realmente deixa eles tristes ou felizes, o que motiva. Porque um dos componentes da minha equipe tem filho e ele trabalha para poder pagar a faculdade do filho, por exemplo. Então você tem que saber cada um deles, porque inclusive no seu feedback, e feedback também é papel do gestor, você vai abordar esse tipo de assunto, entendeu? Você vai motivá-los de acordo com o que realmente é o motivo da ação deles, o que realmente é a motivação dos caras, o que tira eles da cama todos os dias. Se eles gostam ou não gostam de trabalhar na loja, independente disso, os caras têm alguma motivação, os caras têm um porquê tá lá. Se é só pelo dinheiro, então motiva ele pela grana, faça o cara vender mais e fazer parte do todo pela grana. Se o motivo do cara é crescer, motive ele a crescer dentro da empresa. E se você acha que ele não vai crescer dentro da empresa,
deixe isso claro para ele, mas também fale para ele que você vai fazer o possível para ele crescer como profissional e ele vai poder colocar isso em qualquer outra empresa que ele for trabalhar. Perceba que ser gerente é muito mais do que ficar atrás do balcão. É muito mais do que mandar vendedor fazer as coisas. E não para por aí. Saber o lado correto de colocar preço nas coisas. Você tem que ter padrão na sua loja. Você tem que saber de limpeza. Loja suja não dá, né? Então assim, consegue entender o quão importante é essa função de gerente? E cara, passou aquele gerente que fica atrás do balcão, não bate meta. Esse cara tá fadado ao fracasso muito em breve. Entenda tudo isso que eu tô falando pra você, faça um liga-liga de pontos aí, veja quais pontos você tá falho, precisa melhorar na sua loja, vai aos poucos. O importante é que você saiba para onde você tá andando, quais os caminhos que você precisa tomar daqui pra frente, aonde você precisa melhorar como gestor e mais do que isso, você precisa ter vontade, você precisa fazer o negócio acontecer. E aí, como consequência disso tudo vem o quê? Ela, a meta. Quer dizer, toda essa junção, todo esse conjunto de coisas que eu te falei vai fazer sim com que você atinja a meta. Porque tendo tudo isso muito bem coordenado e muito bem orquestrado, você consegue ir pro front. E aí sim, você vai sair da porra do balcão, vai pra frente da loja, vai fazer venda junto com os seus vendedores, vai ensinar eles a vender, vai... Cara, ser gerente não é fácil não, não é para qualquer um, mas eu garanto que se você se dedicar, você vai conseguir gerir a sua loja e a sua loja vai sim atingir todas as metas. Demorou? É nóis, voa! Chegamos ao término da aula 1 do curso Gerência de Vendas. Aqui estão os meus dados para que você faça contato em busca de tutoria, troca de ideias, feedbacks ou esclarecimentos. Até a próxima aula!